Boa noite a todos. Como vocês estão? Mais uma vez, obrigado por participarem desse estudo, deleitando-se na palavra. Já é o nosso terceiro estudo hoje e temos ouvido a respeito do quanto precisamos, ter prazer na lei do Senhor. Se você tem tido a oportunidade de responder as perguntas que eu tenho colocado e também fazer as leituras bíblicas que eu tenho sugerido, você vai ver que lá eu sugiro também que antes de cada leitura você leia uma estrofe do Salmo 119, se possível, nas ordens que elas se apresentam, que é a ordem do alfabeto hebraico. E se você tem feito essas leituras desde a primeira estrofe, você vai ver como ali, recorrentemente, o salmista fala sobre o prazer que ele tem nos estatutos do Senhor. E se você estuda direito, ou já estudou, ou tem algum contato com isso, eu imagino que é difícil um jurista ter deleite num código jurídico. Ele usa aquilo para o trabalho dele, é necessário. E se eu estiver errado, depois me corrijam aí os juristas que têm prazer em ler algum código penal ou civil, o que quer que seja. E o salmista lá diz claramente, que ele tem prazer, deleite na lei de Deus. E é claro que quando ele fala lei, ele não está falando só dos 10 mandamentos ou do código de leis da antiga aliança, mas ele tá se referindo à palavra de Deus, que inclui código de jurisdição, regras e outras coisas mais, mas inclui, como já vimos aqui também, livros poéticos, narrativas, biografias, e tudo isso, então, é usado pelo Espírito Santo para não apenas nos informar a respeito de Deus, mas fazê-lo conhecido por nós cada vez mais e termos essa relação de comunhão cada vez mais íntima com Ele, tá? Então, hoje, na nossa terceira etapa aqui do livro, Deleitando-se na Palavra, nós vamos começar a entrar numa área mais prática, tá? Afinal de contas, deleitar-se na palavra envolve a leitura dela, os momentos devocionais. Então, gostaria que os irmãos abrissem, por favor, a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículos 6 a 16. E logo em seguida nós vamos orar. Primeira Coríntios, capítulo 2, de 6 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque nós temos a mente de Cristo, simplesmente porque o Senhor nos fez nascer de novo e nos transformou, ó Deus, e tem nos transformado cada vez mais à medida da varonilidade do Senhor Jesus Cristo. E isso inclui todas as coisas, nossos corpos, nossas almas. Nós sabemos, ó Deus, que em Adão, os efeitos noéticos do pecado, ou seja, os efeitos na nossa mente, foram introduzidos ali, e nós já não conseguíamos, então, nos comunicar com o Senhor adequadamente, não conseguíamos olhar para o mundo de forma a interpretá-lo como o Senhor interpreta, enfim, ficamos alheios ao Senhor, e assim produzimos pensamentos não de acordo com a tua vontade, e obviamente a nossa ética, a nossa prática se tornou totalmente deturpada. Obrigado, ó Deus, porque por tamanha salvação que o Senhor nos concede, tudo isso vai sendo restaurado, e nós reconhecemos que é pela tua graça somente, pelo poder do teu Santo Espírito em nós, e ao mesmo tempo sabemos que alguns resquícios do pecado continuam, e por isso temos dificuldade, inclusive, de nos deleitarmos na palavra como deveríamos. Por favor, perdoa os nossos pecados, nos abençoa agora na leitura desses textos e nos ajuda a guardá-los em nossos corações e, principalmente, não apenas lembrar deles, mas praticá-los em nossa vida cotidiana, em especial na nossa leitura da palavra. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Respondam as duas próximas perguntas com o máximo de honestidade possível. Claro, vocês não vão responder para mim, a gente está fazendo em vídeo. Não precisam colocar no chat aí também, tá? Mas a primeira pergunta, pensem aí e respondam a vocês mesmos. Há alguém aqui que luta com o fato de sua mente ficar divagando enquanto você lê a Bíblia? Há alguém aqui que luta com essa realidade? Você começa a ler a Bíblia e, de repente, quando você menos espera, a sua mente está em outro lugar completamente diferente. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu? Sim? As testemunhas aqui ao redor estão dizendo que sim, pelo menos elas. Mas eu creio que você aí também respondeu que pelo menos algumas vezes isso acontece na sua leitura bíblica, tá? E, obviamente, se nós estamos lendo algo e a nossa mente divaga, isso é uma comprovação de que nós não estamos tendo deleite naquilo. Ter deleite em algo traz para nós, até talvez de uma forma natural, uma concentração maior naquilo ali. Até o fato de não querermos deixar de realizar aquilo que está nos dando tanto prazer. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, que apesar de sermos salvos, apesar de sermos regenerados, nós continuamos pecadores. O processo de santificação já começou, mas ele só é concluído na glória. E, para o nosso bem, o deleitar-se na palavra significa que esse processo de santificação, ele fica cada vez mais produtivo, e cada vez mais nos deleitamos na palavra, e cada vez mais odiamos o pecado e mortificamos a carne. E isso é importante, então, para a segunda pergunta, que é um pouco mais técnica, tá? De forma bem rápida aí, alguém consegue lembrar em qual versículo da Bíblia se encontra aquele famoso pensamento
que nós lutamos contra o mundo, a carne e o diabo? Ou os nossos inimigos são o mundo, a carne e o diabo? Alguém tem ideia qual livro? É numa epístola? Nossa luta não é contra eles? Não. Que a nossa luta é contra o mundo, a carne e o diabo. Certamente vocês já ouviram essa expressão antes. Só quero saber se vocês lembram mais ou menos onde é que está na Bíblia. Alguma testemunha aqui presente? Ninguém quer arriscar? Ninguém vai arriscar aí no chat? Espero que não. Mas se alguém quiser se arriscar no chat e se sair muito bem aí para os que estão acompanhando, responderia da seguinte maneira: Pastor Broto, isso não está na Bíblia. Correto. Esse texto, ou essa expressão que eu acabei de mencionar, envolvendo o mundo, a carne e o diabo, alguém tinha colocado lá Efésios. Boa! A gente vai dar uma olhada em Efésios, que é um texto que não fala exatamente sobre isso, tá? Dessa maneira que eu coloquei, mas é um dos textos de onde essa ideia é tirada. Então, não se sabe exatamente de onde essa expressão veio ou surgiu no cristianismo. Você vai ter pais da igreja, lá na história antiga, tá? Que falavam em suas orações sobre esse tipo de coisa, a luta contra o mundo, a carne e o diabo. Você vai ter um filme apocalíptico, bem antigo, muito não conhecido, que tem esse título também. Então, essa expressão, ela ficou no imaginário popular, né? E muitas vezes, esses ditados ou essas coisas, elas parecem estar na Bíblia quando elas não estão. Tipo, Deus ajuda quem cedo madruga. Onde é que está isso na Bíblia? Não está, né? Estaria no livro Heresias, capítulo tal. Mas, diferentemente desse pensamento, tá? Deus ajuda quem cedo madruga, não está na Bíblia, completamente contrário à doutrina da graça. A ideia de lutarmos contra o mundo, a carne e o diabo, apesar de não estar ipsis literis assim na Bíblia, lá em Efésios capítulo 2, dá uma olhada lá, por favor. Eu vou ler, na verdade, 3 textos para vocês, de onde essa ideia é tirada. E um texto mais específico ligado à ideia da leitura bíblica. Efésios capítulo 2, aquele texto bem conhecido. Vejam aí como Paulo aqui menciona essas 3 coisas: o mundo, a carne e o diabo. Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Tá? Então vejam que nesse texto, as 3 coisas são mencionadas, mas não necessariamente naquela ordem que eu falei, que nós lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. Mas olha agora, por favor, em Lucas capítulo 8, que foi inclusive uma leitura recomendada a vocês, mesmo que não tenham lido, é a versão de Lucas da parábola do semeador. Eu vou ler aqui apenas a explicação da parábola. E vejam como, mais uma vez, você tem essa ideia do mundo, da carne e do diabo aqui. Lucas 8, a partir do versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas,
para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Ou seja, aqui seria a carne humana, não permitindo, então, que houvesse maturidade da semente. E, finalmente, versículo 14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, ou do mundo. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Vejam aí, então, como na parábola do semeador, ou melhor, na sua explicação, você também tem essa tríade do mundo, da carne e do diabo. Aqui, no caso, impedindo que a palavra frutificasse. E é interessante porque essa parábola aqui, nós geralmente associamos a ímpios, né? Nós geralmente tratamos a parábola de forma evangelística. A semente, então, é a palavra, e ela acaba não trazendo frutos naquele que sofre desses problemas e acaba não sendo salvo, só vai ser salvo aquele que tem o coração como terra boa, onde a palavra dá muito fruto. E sem dúvida alguma, essa pode até ser a aplicação primária dessa passagem. Mas uma aplicação que não pode faltar aqui também é como crentes ouvem a palavra e, no nosso caso aqui, como crentes se deleitam na palavra. Então veja que, mesmo você salvo, mesmo você já sendo crente, pode ser que na sua aproximação da Bíblia, você então não dê ou não tenha os frutos necessários ou que podem ser alcançados por essa leitura por causa do diabo, por causa da carne, da provação e da carne que é fraca e dos cuidados do mundo. Ou seja, o nosso coração deve ser terra boa, não apenas na hora da nossa salvação, na hora da nossa conversão, mas ele deve continuar sendo terra boa para que realmente nos deleitemos na palavra todas as vezes que estivermos com ela, tá? Ou seja, mais uma vez, nós entendemos aqui que o mundo, a carne e o diabo, apesar dessa expressão não estar literalmente na Bíblia, de fato, essa tríade aqui nos impede de termos comunhão plena com Deus e deleite na sua palavra. A gente poderia resumir da seguinte maneira: a carne é fraca, Jesus diz isso, o mundo jaz no maligno, e esse maligno, que é o próprio Satanás, ele é um tentador constante. Tá? Então, essas ideias aí nos mostram o quanto isso pode ser prejudicial no momento em que nós estamos lendo as Escrituras. É por isso que eu comecei com a pergunta lá, da luta que nós temos com o fato de que nossa mente fica divagando no momento da leitura bíblica. Tá? Deveria ser o momento mais importante do nosso dia, a concentração maior ali. E você sabe, por experiência, que não é o caso. Deixa eu ler um outro texto aqui, ainda relacionado à ideia da carne do mundo e do diabo, ou do mundo da carne e do diabo, né? Geralmente a expressão vem dessa ordem. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Aqui nós temos uma palavra dura de Tiago, e ele fala também dessas três questões, e nos mostra, começa a nos mostrarmos na prática tudo isso. Tiago, capítulo 4, de 1 a 10.
Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está aí o problema da carne. Infiéis, não compreendem. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí o problema do mundo. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí aqui ele começa a falar, então, o que é que é necessário para vencermos a carne, o mundo e o diabo. Versículos 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Olha aí, então, Tiago falando dessa temática, tá? Onde ele aplica claramente a questão da nossa carne, desse pecado remanescente em nós. Ele fala do mundo, ser amigo do mundo é o mesmo que ser inimigo de Deus, e ele fala, então, já mencionando o diabo, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós, tá? Então, Tiago aqui trata de uma questão de humilhação, de sujeição a Deus, e é isso que nós precisamos fazer. Tá? Então, nesse aspecto, ele também faz uma conexão com a oração, lá no versículo 2, quando ele fala, nada mal. Ou seja, a gente pode até orar, mas até a oração é contaminada com cobiça, com pecado, com mundanismo, e é então algo que o diabo se alegra, né, em nós. Então a gente poderia tratar aqui da questão da carne, do mundo e do diabo, mas não temos tempo para isso, tá? É uma questão bem simples a respeito da carne e do mundo. Eu quero me ater um pouquinho mais na questão do diabo. É o seguinte: engana-se aquele que acha que resolvermos a nossa situação é escaparmos do mundo. Tá? Nós sabemos que essa não é a orientação bíblica. Tá? Jesus deixa claro na sua oração sacerdotal, em João 17, quando ele fala, não vos peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós somos guardados do mundo. Aliás, a nossa missão, ela é no mundo. E, num certo sentido, a gente vê um pouco disso aqui nesse isolamento do mundo, não completo, é claro, por causa da televisão, da internet. O mundo continua nos afetando ou nos tentando também vidas mais devocionais. Tá? Então, a Bíblia não ensina escapismo. Pelo contrário, a Bíblia ensina aquilo que eu falei, de estarmos no mundo e sermos sal e luz nesse mundo. E quanto à carne, você vai ter uma obra maravilhosa sobre a mortificação do pecado, ou a mortificação da carne, que não é nada daquilo que Lutero fazia, que muitos católicos romanos fazem hoje ainda, de literalmente, então, mortificar a carne, o corpo. Não é isso. Tá? É uma guerra contra o pecado. Sim, Paulo fala que ele esmurrava o próprio corpo para que não caísse em tentação. E a ideia dele ali não é necessariamente algo literal, como muitos pensam, mas essa ideia de uma luta mesmo,
para que a carne, que é fraca, não seja um empecilho para uma vida espiritual genuína e cada vez mais completa. Vocês se lembram quando Jesus fala para os discípulos sobre a carne ser fraca? Ele está falando num contexto que eles precisavam orar e vigiar. Jesus estava ali no Getsêmani sofrendo. Ele pede então para eles ficarem em oração intercedente de vaga. Quando a gente menos percebe, já estamos dormindo. Isso tem a ver com o mundo, com a carne, mas principalmente com o diabo, tá? E aí tem dois extremos, tá? Que nós geralmente pensamos, trazemos para essa temática do diabo, e são dois extremos errados, tá? Os dois erros que cometemos ao pensar no diabo, nesses extremos, ou nós culpamos o diabo por tudo, ou nós fingimos que ele não existe. Subestimamos o diabo. E isso, mais uma vez, tem a ver com o imaginário popular dos cristãos, e não com o que a Bíblia diz, ou que nós achamos que a Bíblia diz. E eu queria sugerir para vocês aqui, recomendar, se vocês ainda não leram, por favor, leiam mais uma leitura aí para a quarentena de vocês. As Cartas de um Diabo ao Seu... Alguém está dizendo aqui que está travando de novo. Será que é a nossa internet? Aqui não está aparecendo nenhuma mensagem para nós. Vamos continuar aqui. Se piorar, a gente faz o que fez da última vez, tá? Ó, muita gente está falando que está travando. Não está aparecendo pra gente. Eu vou continuar. Aqui não apareceu nenhuma mensagem ainda que a internet tá ruim. Se ficar pior, a gente vê aí, tá? Então, como eu estava falando, C.S. Lewis tem esse livro, As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e nesse livro, ele mostra como um diabo mais experiente ensina o seu aprendiz, que é um sobrinho seu, sobre como fazer com que o paciente, a leitura dele bíblica, ou do deleite na palavra, tá? E aí, isso obviamente nos remete à ideia de batalha espiritual, que também, infelizmente, no evangelicalismo, tem muita má interpretação e muito mito a respeito disso. Então, vamos dar uma olhadinha lá no texto clássico sobre batalha espiritual, Efésios capítulo 6. E lembrem-se que aqui Tiago já fez a conexão com a oração, humilhação, oração, e aqui Paulo, como não poderia ser diferente, faz a mesma relação, tá? Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com os quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí mais uma vez. Paulo está falando do diabo, do mundo, tá? E ele fala da palavra juntamente com a oração, que nós temos a ideia da palavra, ela está associada com a oração. Tá? Então, você pode se lembrar daquele texto de Atos 6, quando existe um problema ali na igreja primitiva, e os apóstolos, então, eles não podem deixar a sua prioridade para servir as mesas. Então, alguns homens são eleitos ali para continuar a obra que nós hoje conhecemos como obra diaconal, obra de misericórdia, para tratar das viúvas que estavam sendo esquecidas. E ali a prioridade dos apóstolos era o ministério da palavra e a oração. E, obviamente, isso não diz respeito a todos os crentes, nem todos os chamados ao ministério da palavra, mas aplicando a todos os crentes são. Tá? E voltando agora lá para 1 Coríntios capítulo 2, por isso eu li o texto no começo, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 13, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá? Então, a ideia aqui do deleite, nós também, chamados aqui de homens espirituais, nós podemos, por nossa negligência na oração, não discernirmos espiritualmente algumas passagens da Bíblia e, por isso, então, ela não é um deleite para nós. Quer ver, capítulo 4? Dá uma olhada lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículos 3 e 4. O evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, sim, muitas vezes, o nosso problema na caminhada cristã vai ser o mundo e tudo aquilo que ele representa, né? Lembrando que esse mundo, ele é provisório e passageiro. Também eles ouvem o evangelho, podem até ouvir, mas eles não entendem, eles não têm a ação do Espírito Santo na vida deles,